A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos nesse dia abençoado por Deus. A gente continuar aqui o estudo do livro de Isaías. Hoje é o capítulo de número 26, de 21 versículos, né? A gente vê aqui como a gente tem falado para a glória de Deus nos outros capítulos, né? Já está aí no canal 25, não 24. Louvado seja Deus. Uma pequena parte, né, de meditação aqui que Deus, eu creio que Ele faz um alerta, principalmente nesse período bíblico aqui, para o povo dele, o povo de Israel, e trazendo para hoje, para nossa vida. Louvado seja Deus. Desse tempo que Deus ia fazer vir sobre a terra. Aleluia. Um tempo que ia acontecer. Bendito seja Deus. Falando de coisas futuras, né? E aqui os irmãos vão ver, no capítulo 26, né? Isaías fala aqui, ó, um título. Louvor pela confiança. A qual o povo de Israel, irmãos, que se encontrava nesse período bíblico aqui, se encontrava num tempo difícil. Muitas coisas estavam acontecendo com eles, porque as escolhas que eles, né, como pessoa, como nação, como povo, por conhecerem a Deus, por conhecer a sua palavra, eles também conheciam e eles tinham diante, né, de Deus, diante das pessoas e de cada um deles próprio, a autonomia de escolherem ou servirem a Deus ou não servirem a Deus, ou obedecerem a palavra ou não obedecerem. E os irmãos vê que está aí na Bíblia escrito sagrada. Glória a Deus por isso. E por misericórdia de Deus a gente está trazendo essa meditação, gravando aí nos capítulos aí. Eles estavam muitos numa situação contrária, porque escolheram ir para o caminho mau. Escolheram aceitar ao que as nações queriam e impunham. E as nações acreditavam e eles escolheram acreditar nas coisas que as nações colocavam. Como ilusão, como longe de Deus, longe da palavra, fazer os costumes dos povos, irmãos. E muitos estavam aqui, cativos, presos, porque tiveram essas escolhas erradas. Os irmãos verem que nos capítulos, sempre Deus traz a memória deles e fala hoje isso para nós, de uma forma tremenda, sobre os remanescentes, aqueles que não abriram mão da sua fé, não abriram mão da sua confiança em Deus. E a gente vai ver hoje no capítulo 26, né? É necessário a gente fazer essa pequena introdução. Louvado seja Deus. Que haverá um tempo, vai haver um tempo que Deus ia estabelecer, né, a sua plena vontade, o seu reino. Algumas passagens de Isaías falam sobre o milênio, né? Que a igreja de Cristo não vai passar esse período, né? Mas, segundo a palavra de Deus, aqueles que estiverem aqui, vai ter muitos judeus, vai ter pessoas de outros povos vão passar por isso. Então, irmãos, Deus usa Isaías aqui, nessa revelação tão poderosa, para eles já meditarem nisso e traz uma palavra para nós hoje aqui, como igreja de Cristo, amém? O capítulo 26, o versículo 1 fala assim, ó: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Então, esse tempo vai acontecer, irmãos. Esse tempo vai chegar. Aleluia. Deus fala aqui para o povo aqui nessa época, ó, hoje a situação está assim, mas vai chegar um tempo que a cidade vai ser forte. Aqui fala de proteção. Quando fala de muros na Bíblia, né? Aqui fala, ó, muros e antimuros, sinal de proteção. Oh, bendito seja Deus. Versículo 2. Abri as portas para entrar entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Um povo, irmãos, que obedece, um povo dedicado, um povo que está ali entregue ao Senhor, um povo que está dependente dele. Nós, irmãos, estando assim hoje, esse povo estando assim, irmãos, a bênção de Deus vai estar sobre nós, a bênção de Deus vai estar sobre o povo, e esse tempo vai chegar, irmãos. Aqui Isaías trazia
aqui a luz da palavra, da revelação aqui de Deus, é esse período que ia chegar para o povo ainda. Versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto e na cidade elevada, humilha até o chão, derruba até o pó. O pé pisa lá os pés dos aflitos e os pés dos pobres. 7. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesa o andar do justo. 8. Também no caminho dos teus justos, Senhor, te esperamos, no teu nome, na tua memória. Está o desejo da nossa alma. 9. Com a minha alma te desejei, de noite com o meu espírito que está dentro de mim. Madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então Isaías fala aqui, no versículo 9, né? A gente está lendo todo o texto, que ele busca por isso, ele anseia por isso, ele deseja por isso, porque ele sabe, irmãos, quando o povo dele, aqui falando de Israel e trazendo para nós hoje como igreja, a gente entender que, irmãos, que precisa a gente ser diferente, a gente precisa buscar, a gente precisa se esforçar. A Bíblia diz assim, ó, que o reino dos céus é ganhado à força. A Bíblia fala assim para nós assim, ó, esforça-te que eu te ajudarei. É fácil? Não é não, irmão. Lutar contra a carne, lutar contra o desejo nosso humano, lutar contra a vontade nossa humana, principalmente quando diz respeito às coisas de Deus, da gente se servir a Deus e não servir a nossa vontade, fazer o que Deus quer e não fazer a vontade do mundo, buscar o Senhor e não se entregar à concupiscência da carne. Irmão, é uma luta diária, constante, que a igreja de Cristo, o povo dessa época vivia, irmãos. Então, Isaías sabia disso. E a palavra, irmãos, ela é bem clara. Ela fala assim, que Deus, na sua história, aqui Velho Testamento, né? Nós estamos nesse contexto do Velho Testamento, mas trazendo para hoje nós aqui, Deus queria e quer, irmãos, que nesse período bíblico aqui, o povo de Israel, irmãos, fosse essa nação. O povo de Israel entendesse o seu papel, que eles tinham que se colocar perante Deus, buscar a Deus, servir a Deus, a obedecer ao Senhor, para que Deus usasse eles como a referência dele nessa terra, para que as nações viessem a se converter, as nações viessem a buscar o Senhor. Mas os irmãos sabem, e a Bíblia é bem clara, o Velho Testamento fala muito sobre isso, irmãos. O povo de Israel, o povo de Deus, muitas vezes, mais vezes, não permaneceu na presença de Deus do que permaneceu, mais desobedeceu do que obedeceu, mas sempre Deus, irmãos, repreendia. Aqui estamos falando desse contexto bíblico aqui, usava as nações para tratar com o povo, corrigir o povo, colocar o povo sobre jugo, né? O povo ficar na mão dos inimigos, pagando tributo, ali sendo oprimido, ali castigado, mas para o povo acordar, para o povo entender, irmãos, que isso não era o que Deus queria, mas era a escolha deles, e eles se voltassem para Deus, e Deus fosse o seu Senhor, e Deus fosse o seu guardador, e Deus os protegesse. Quando a gente lembra lá da visão da arca, lá da figueira, da sarça lá que aparece, Moisés vendo Deus falar com ele, né? Aquele fogo vinha sobre a sarça ali e não se consumia. Irmãos, Deus queria estar no centro. A sarça ali representava Israel. Deus queria estar no centro da vida do povo, da vida deles. E Deus quer assim hoje para nós, irmãos. Deus quer hoje que a igreja de Cristo, o povo de Deus, seja esse exemplo, irmãos. Que obedeça a palavra, que sirva ao Senhor, que esteja na presença do Senhor, irmãos. Que leve esse exemplo como sal da terra e luz do mundo para as pessoas. Irmão, a lamparina que Jesus fala nos evangelhos, ela tem que estar sobre a mesa para clarear. O povo tem que ver luz, irmãos, a luz de Deus, a luz da palavra, a luz da verdade bíblica, para eles se voltarem para Deus. O povo aqui, irmãos, estava nessa situação, muitos pelas suas próprias escolhas. E Deus aqui fala, Deus trazia a eles aqui, irmãos, a eles lembrar da posição que eles tinham que estar perante o Senhor, que nós temos que estar também hoje, né? Versículo 11.
O Senhor, a tua mão não está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, e confundir Sião por causa do zelo que tens pelo teu povo, e fogo consumirá os teus adversários. 12. Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm sido domínio sobre nós, porém, por ti só nos lembramos do teu nome. 14. Morrendo eles, não tomarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitastes, os destruístes e apagaste toda a sua memória. Então, Isaías aqui, irmãos, guiado, instruído pelo Espírito Santo, vem falar ao povo que aqueles que vierem a se levantar, aqueles que se levantaram contra o Senhor, contra a vontade do Senhor, Deus tirou. A memória deles foi apagada. Lemos aqui alguns versículos atrás. Aquele que se exalta, que é exaltado, Deus abate até o pó, porque Ele é Deus, irmãos. Deus é o soberano, Deus que está no controle. Deus, quando Ele quer fazer, agindo Deus, nós vamos ler isso lá em Isaías 43 ainda, ninguém pode impedir, ninguém pode parar a sua vontade. Mas, irmão, há algo que Deus expressa na palavra, irmãos, que deixa registrado para mim e para você, aleluia. A vontade de Deus, irmãos, é que nenhuma carne, nem alguém se perca. A Bíblia fala assim para nós, irmãos, ó, que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Só que muitas pessoas, irmãos, mesmo ouvindo a palavra, mesmo vendo milagres, mesmo vendo a gente fala assim, resultados, irmãos, mas é Deus curando, Deus libertando, Deus tratando, Deus mudando, Deus operando milagre, as pessoas fecham-se o coração. As pessoas não se rendem à vontade de Deus. As pessoas não buscam a Deus pedindo sua misericórdia, porque quem precisa da cura, irmãos, somos nós. Começando por mim. Nós que estamos ouvindo, nós que precisamos ser curados, restaurados, transformados, libertos, irmãos. A imperfeição está em nós. Agora a perfeição está em Deus, a santidade. Nós precisamos buscar isso para que esteja na nossa vida, irmãos. E a gente vê na história do povo de Israel, irmãos, e trazendo para os dias nossos hoje, muitos não querem deixar Deus agir, muitos não querem deixar Deus curar, muitos não querem deixar Deus transformar. Por isso que o povo andava nessa situação, irmãos, sem pastor, desgarrados, longe de Deus, irmãos. Aqui o texto fala isso para nós aqui, ó. O versículo 16 fala assim, ó: ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Irmão, é tão tremendo isso aqui, porque o povo de Israel, nas horas mais difíceis que eles passaram, que eles precisaram ser corrigidos por Deus, eles precisaram, irmãos, Deus levantar nações, povos diferentes. Aqui nós falamos aqui nos capítulos anteriores sobre a Síria, né, sobre Babilônia, falamos sobre o Egito. Citamos também uma parte aqui sobre o Alexandre o Grande, que isso vai acontecer ainda, né? Não tinha acontecido nesse período aqui. Irmãos, povos que Deus usou. Quando a gente fala do Egito, fala lá no Êxodo lá. Babilônia, né? A gente, vários livros da Bíblia, não só aqui Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, fala sobre o império, quando a Babilônia era um império. Depois a Síria, aí tem os medos, os persas. Deus usou esses povos, irmãos, para abater o povo dele, para corrigir o povo dele, para ser como um cabresto para o povo dele acordar, irmãos, o povo dele despertar, o povo dele voltar para ele, irmãos. Aí o povo, irmãos, lembrava-se de Deus. Aí o povo ia orar, o povo ia pedir misericórdia. Irmão, Deus queria fazer isso? Não, irmãos. Deus quer hoje, às vezes, permitir coisa acontecer na nossa vida pra gente lembrar que Ele existe? Não, mas as escolhas nossas, irmãos, é que causam isso. Os irmãos vão ver aqui no versículo 17, fala assim, ó: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos
nós diante do Senhor, precisou aprender na dor, precisou aprender, irmãos, no castigo, precisou aprender na correção, precisou aprender na hora que o negócio estava difícil, irmão. Aí lembrou de Deus, aí clamou a Deus, aí se arrependeu, irmão. A história do povo de Israel foi assim, irmãos. Que a nossa, que estamos aqui falando essa palavra tão maravilhosa, não seja assim também, irmãos. Se está sendo, se arrependa agora, peça perdão agora, se volte para Deus agora, aleluia. Versículo 18. Bem concebemos, nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento, livramento, não trouxemos a terra, nem caíram os moradores do mundo. 19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará da si os mortos. 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas, sobre ti esconde-se só por um momento, até que passe a ira. 21. Porque eis que o Senhor sairá do teu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. A gente vê, irmãos, trazendo numa linguagem aqui para tempos futuros, né? Vai haver um tempo sobre a terra, que a ira de Deus, os selos de Deus, as taças da ira de Deus vão vir sobre essa terra. Irmão, é tão tremendo isso aí, irmãos, as pessoas não param para meditar. A gente, irmãos, começando por mim, a gente se ocupa o nosso dia, às vezes o nosso mês, a nossa semana, em querer saber tantas coisas, mas não querer tirar um tempo, irmãos, para meditar na palavra, não querer tirar um tempo, irmãos, para ouvir uma mensagem, uma Bíblia, ler ela ou ouvir ela pelo áudio. Essas coisas são notícias, irmãos, verdadeiras, mensagens da parte de Deus que vão acontecer. Irmão, a igreja de Cristo, estando com o Senhor, não vai passar por esse período, mas aquele que não obedecer, aquele que não se deixar se entregar à vontade de Deus, vai passar por esse período sobre a terra, irmão. Aqui quando fala, povo meu, se esconde, Deus estava falando, não só no tempo presente aqui de Isaías, mas no tempo futuro, para o povo dele, irmãos, se esconder, porque ele ia fazer isso sobre a terra. Quando fala aqui que os mortos viverão, irmão, nós que servimos a Deus, nós acreditamos, irmãos, na ressurreição. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. Por isso que nós temos hoje direito, né, por misericórdia, por graça, a salvação. E vai chegar um tempo lá em Isaías 20, 21, irmãos, que os mortos vão voltar à vida. Irmãos, o mar, o inferno vão dar os seus mortos, mas vão passar pelo julgamento de Deus, irmãos. Aquele que não estiver o nome escrito no livro da vida está condenado, diz a palavra. Irmão, você hoje, sob a luz dessa palavra de Isaías 26, que tem oportunidade de se voltar para Deus, de firmar a sua aliança com Deus, para que o seu nome, o meu nome, o nosso nome esteja escrito lá no livro da vida, não perca tempo, volte para Jesus agora, entregue-se para Ele agora, sirva Ele agora e permaneça na sua presença, aliançado com Deus, irmãos, para que o Senhor nos ajude, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, o Senhor nos proteja, irmãos, e a gente não venha passar por esse momento, mas se o Senhor nos buscar hoje, irmãos, ou se o arrebatamento for amanhã, Deus sabe o dia que vai ser e a hora, estejamos com Ele para toda a eternidade, com Deus, irmãos, por méritos não, mas pela sua bondade, pela sua graça que nos encontrou. Amém, irmãos? Isaías 26 hoje encerrado, para a glória de Deus. Irmãos, vamos fazer a obra, irmãos. Use esse link aí para enviar para as pessoas, para os seus contatos, para as suas redes sociais. Irmãos, essa palavra de Deus, ela tem que ser ministrada, irmãos, falada. As pessoas têm que ouvir a verdade para que tenha tempo para elas se arrependerem, se converterem e se voltarem para Deus. Você é um instrumento de Deus. Nós aqui por misericórdia. Então, deixa aí o seu joinha, envia esse link, vamos evangelizar, vamos pregar essa palavra, irmãos, para chegar o mais longe possível e o nome do nosso Deus seja glorificado, amém? A paz do Senhor Jesus.